muitas vezes esse assunto menopausa, ele é meio que um tabu, né? E as mulheres, elas não querem envelhecer, né? Então, às vezes, vem também esses pensamentos de, o fato só, eu não tô nessa idade, então não vou ver nada. Só que eu sou muito da prevenção. Se eu posso prevenir, se eu posso saber as informações, eu participo. Eu gosto de saber informação, né? Mas cada um a gente tem as nossas crenças, né? E às vezes a pessoa acha que só por saber a informação ela já tá admitindo que ela tá ficando velha. Não é, né? A velhice, ela não tá na idade, né? Tá dentro da gente. Se a gente se acha velho, a gente vai ser. Se a gente se acha novo, meu pai, por exemplo, meu pai tem 61 anos. Todo mundo diz que meu pai tem 40 anos. Meu pai falam que já chegaram a falar se meu pai era meu namorado, andando nós dois juntos, porque meu pai realmente não parece que ele tem a idade que ele tem. Então, eu acho que isso tá mais na nossa cabeça do que realmente na nossa idade, né? Mas vamos lá começar a aula. É verdade. Tomara que as meninas possam ver depois, qualquer coisa, né? Isso, vai ter a gravação. Ana, eu tô tentando baixar o WhatsApp aqui para baixar o que você me mandou, tá? Uhum. Se você quiser ir começando aí, que eu já, assim que abrir aqui o WhatsApp, eu compartilho. Ah, então tá bom. Então, boa noite, meninas. Não sei se todas já me conhecem, mas eu sou a prof. Ana Paula Klein e eu sou personal trainer de mulheres 40 mais. Então é por isso que eu escolhi esse tema hoje, sabe? Porque é um tema que eu costumo abordar bastante no meu trabalho, no meu dia a dia. E eu não sei, como a gente estava falando, não sei a idade de todas, se todas têm interesse nesse assunto, porém, como a Claudete falou, né? É importante a gente prevenir, e informação nunca é demais, né? Não esperar chegar, né? Tá vivendo essa fase. Esses dias eu conversei com uma amiga minha e ela falou exatamente isso. Ela falou, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. E ela já tá quase nos 40 anos, né? E ela falou assim, nunca parei para pensar sobre isso. Então, eu queria até perguntar para vocês, não sei se as meninas vão me responder no chat, o que vocês pensam em relação à menopausa? Será que elas conseguem responder, interagir? Sim, sim. Pode responder, meninas, no chat. Pode responder que eu tô lendo. Vamos ver. Dá um tempinho, se vocês não responderem, nós seguimos a aula. Ajude se perda de massa magra. É os calorão. É verdade também, Ju. Só a Ju que vai responder? Mais alguém? Tem a Laine aí também, vamos ver se ela responde. Quero só saber, a princípio, o que vocês pensam em relação à menopausa. Porque geralmente quando a gente pensa em menopausa, sempre vem alguma coisa na cabeça da gente, né? É igual a Ju falou ali, perda de massa magra, calorão, mais gordura abdominal, ixi, é verdade também. Eu lembro muito penso que a nisso minha mãe também, eu entrou penso na no que a menopausa. Ju falou, perda de massa magra. Ah lá, a Alaine falou, calor e ganho de peso. Uhum. E você pensa o quê, Cláudia? Eu penso também, perda de massa magra. Por isso que eu tô correndo para ganhar agora. Ixi, perda de massa magra e calor, né? É exatamente isso, meninas. Então, o que é uma definição simples da menopausa, né? Mais alguém quer participar? A Cel entrou aqui e a Cel falou que tá bem nessa fase. Ah, você tá bem nessa fase, Selma, olha aí, ó, viu? Olá, estou mesmo. Ando assim meio deprimida. Final do dia não tenho energia, falta muita energia e ando irritada, sem vontade de nada, muito triste. Então, pois, fiz uma consulta e fui ver mesmo que os meus níveis de estradiol e progesterona estavam muito em baixo, muito em baixo. E algumas vitaminas, né, ferritina e tal, B12, estava tudo muito em baixo. É verdade. Para enriquecer a nossa aula aí, né? Porque é bem verdade que isso acontece, né? E muita gente começa a ter os sintomas, muitas mulheres começam a ter os sintomas, só que como a gente estava falando, ninguém para pensar nisso, né? Então, às vezes nem se dá conta do que é que está acontecendo. Começa a sentir ali, né? Que nem você falou, é desânimo, é calorão, né? Porque mexe muito com humor mesmo, né? Também. Às vezes a pessoa tá ali mais depressiva, mais irritada, como fosse ali numa eterna TPM, né? E às vezes a pessoa não se dá conta de que pode ser isso, às vezes nem procura o médico, nem procura o ginecologista para confirmar, né? Que não para pra pensar, nossa, né, já tá no tempo, já tô na idade, né? Então, gente, para quem não está ainda né, nessa fase, como a nossa amiga, eu vou dar uma definição básica. O que é a menopausa? Então, geralmente ela começa entre os 45, 55 anos, é muito relativo para cada mulher, tá? Eu conheço mulheres até com mais de 50 que não entraram ainda, e tem algumas que entraram antes. A minha mãe, como por exemplo, ela entrou antes porque ela teve que fazer uma cirurgia de remoção de ovários. Então, tudo isso, esses sintomas da menopausa, ela teve muito antes dos 40 anos, porque aí sem os ovários ali para estar produzindo os hormônios, né? Ela já teve que entrar com reposição hormonal muito cedo, e ela começou a ter esses sintomas todos muito cedo. Só que uma coisa que ela já sabia, né? Porque ela tinha removido os ovários, né? Então, ela começa ali por 45, 55 anos, nessa faixa, tá? E ela é confirmada, geralmente o diagnóstico, ele vem confirmado depois da interrupção do ciclo menstrual.
Então, é bem normal, antes dessa fase, a menstruação começa a falhar. Vem um mês, não vem no outro, fica 2, 3 meses sem vir, dali a pouco vem, né? E isso é um sinal que a pessoa, às vezes, a mulher está no climatério, que é um momento pré-menopausa, que vai entrar na menopausa. Já começa alguns sintomas leves, né? Que a menstruação, ela começa a falhar, mas ela não para totalmente. Quando o diagnóstico é que a mulher realmente, de fato, entrou na menopausa, ela fica até 1 ano sem menstruar. Lógico que há diferenças de mulher para mulher, como eu falei, tanto da idade como às vezes até dos sintomas, e o médico que vai avaliar. Mas isso que eu tô dando para vocês, meninas, é uma definição básica, tá? Que os médicos falam, isso é uma definição básica. Que a mulher fica até 12 meses ali consecutivos sem menstruar, e a partir disso é constatado, não, já entrou na menopausa. Então, esse é um dos sintomas mais, digamos assim, que leva realmente a mulher ao médico, né? É a ausência de menstruação, porque às vezes, como a gente falou, os outros a pessoa não se dá conta, né? É meio que imperceptível. Então, acho que esse é o mais, tipo assim, que chama atenção mesmo. E daí, fora isso, né, tem os outros sintomas que são mais comuns, são os tal dos calorões, né, que são ondas de calor, suor noturno, tem muita mulher que tem isso, né, suor noturno, a secura vaginal, né, que tem esse problema, né, que daí precisa estar usando lubrificante, tudo, né, mudança de humor, como a nossa amiga ali falou, é super normal, é como fosse uma TPM mesmo, né, insônia, tem algumas mulheres que têm insônia, não conseguem dormir, ganho de peso pode ocorrer pela diminuição dos hormônios ali, como ela falou, a progesterona, então começa a acontecer esse ganho de peso, né? A diminuição da libido também pode ocorrer, tá? E cansaço, desânimo, muito mais do que o normal, né? E esses todos são sintomas bem comuns. E acontece, como a gente estava falando, pela diminuição dos hormônios, do estrogênio e da progesterona. Mas esses sintomas, gente, vocês não precisam se alarmar, porque a gente começa a falar, aí tem mulher que já entra em depressão. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela entrou nos 40, gente, e ela já entrou numa depressão. Quando foi o dia do aniversário dela de 40 anos, vou te contar, gente, a depressão que essa mulher entrou. Ela não queria os parabéns, ela não queria conversar com ninguém. Tipo assim, fim da vida. E não sei se vocês viram ali, o que eu fiz pra vocês, o materialzinho ali, o slide. Não sei se todas conseguem ver. Mostra ali pra nós. Esse mesmo que... Tem como ampliar um pouquinho? Esse mesmo que você clicou, que é a capa, né? Que ele fala assim que a menopausa, ela não é o fim. Ela é o começo, é um recomeço do seu corpo. Muitas das vezes é uma oportunidade de autoconhecimento, de você crescer em autoconhecimento. Porque coisas que talvez você não parava para se cuidar, você não parava para prestar atenção no seu corpo, em você mesmo. Esse talvez é um momento de você parar, digamos assim, livre espontânea pressão, porque você é obrigada a ir no médico ali, obrigada, né, a fazer os exames e tal. Mas é um momento que você tem para olhar para si mesmo novamente, né? Talvez ficou um tempo ali sem se cuidar, mas é o momento de você se reconhecer de novo. Prestar atenção ali, como a nossa amiga falou, nos sintomas, o que está diferente em você, né? Isso uma questão de autoconhecimento. Você percebe, olha, eu tô mais cansada que o normal, né? Normalmente, se você não para refletir, para se analisar, você não vai se dar conta disso. Só vai seguindo, dia a dia, dia a dia. Mas só pelo fato de você perceber, tô mais cansada que o normal, poxa, tá estranho, tô mais irritada que o normal. Nossa, sempre dormi tão bem, agora não tô conseguindo dormir, sabe? Então, poxa, esses são sinais de alerta, mas também são oportunidades para você olhar para si novamente. Então, digamos assim, fazer amizade de novo com você mesmo. É um reconhecer de você mesmo, né? Então, uma oportunidade de ouro aí para você começar de novo. E, quem sabe, criar novos hábitos que podem te ajudar muito daqui para frente. Porque todos esses sintomas, gente, eles não são eternos, tá? Não é para sempre que você vai ficar assim. Ele é por um tempo e eles são tratáveis. Tem algumas mulheres que elas precisam fazer a reposição hormonal, mas não são todas, tá? Não são todas que precisam e não são todas que podem fazer também, principalmente se tiver algum caso, um histórico de câncer na família. Geralmente não é aconselhável daí a reposição hormonal, né? Que existe de várias formas, tanto injetável, tem adesivo, tem gelzinho, né? Tem um monte de... Agora a tecnologia, né? Graças a Deus, a nosso favor, né? Para nos ajudar. O que eu quero falar... Alguém tem alguma pergunta até aqui? Posso prosseguir? Vamos ver. Alguém tem perguntas? Tudo bem? Tudo certo? Então, vou prosseguir. Então, vamos falar aqui de alguns mitos em relação também... ali, esse slide ali, ó, que a Claudete agora passou, ele tá falando ali dos sintomas, né? Que a gente já acabou de falar, né? Que é o calorão, o cansaço, ganho de peso, insônia, né? Que são sintomas bem comuns. Pode passar, Cláudio, o próximo. Que todos a gente já
falou aqui, né? Isso. Pode deixar paradinho nesse, que eu não vou entrar nesse ainda, tá? Mas pode deixar paradinho aí. Então, eu quero só falar de alguns mitos que tem em referente à menopausa, porque, como a Claudete falou, é um tabu. E que muitos nem pensam, né? Muitas mulheres pensam assim, acabou minha feminilidade, acabou minha vitalidade, é agora. E isso é um mito, tá? Você continua sendo mulher, você continua sendo feminina, independente de tudo que está acontecendo com você, e você ainda é poderosa. E pode fazer tudo e mais um pouco. A vida não acabou, de jeito nenhum, tá? Outra pergunta que é comum é normal eu me sentir triste, depressiva? Como a nossa querida ali já falou, e é sim, não é um mito, esse é uma verdade, né? É bem normal, porque os hormônios, né, afetam o nosso humor. Mas isso pode ser resolvido com atividade física, que ajuda. Como a gente estava falando, a questão do autoconhecimento, né, de você identificar pelo que você está passando, né, e procurar o tratamento. E, meus amores, a terapia também ajuda. Ajuda muito nessa parte, que é de você se conhecer e trabalhar sua mentalidade. E isso aí, olha, é uma ferramenta de ouro para você passar por essa fase, viu? Não abra mão jamais. Aí tem uma outra pergunta que eu escuto bastante também. Eu posso começar a treinar agora? Entrei na menopausa, já passei dos 40, não treinei até agora. Posso começar agora, né? Uma mudança aí de vida? Com certeza. Pode começar agora, sim, nada impede que você comece agora e que você tenha resultados excelentes, tá? Porque mesmo que o corpo muda, mas ele ainda é capaz de se adaptar. E ele ainda é capaz de se tornar mais forte. Mesmo assim, com todas as mudanças que estão acontecendo, tá? O seu corpo ainda é capaz de se adaptar a elas e ainda tornar você mais forte depois de tudo isso. Então, deve sim começar agora. Inclusive, entra nesse slidezinho ali, ó, que a Claudete acabou de colocar, que a atividade física é a sua arma secreta. Ela regula os hormônios, reduz os sintomas da menopausa, ajuda a reduzir bastante e devolve a sua energia. Então, a energia que você vai perdendo, né, que você sente tanto cansaço, tanta exaustão, a atividade física, ela ajuda a devolver essa energia. E movimentar o seu corpo é mais do que estética. Como a gente está falando aqui, é uma saúde hormonal, né? Porque quando eu fiz um curso que o professor, ele dizia assim, que não é que a atividade física, ela melhora o seu organismo, o seu corpo. Não, ela leva o seu corpo a um estado onde ele deveria estar. Digamos assim, ao que você nasceu para ser, ao perfeito do seu corpo, ao que ele deveria ser, e por causa de alguma coisa ele não está sendo. Então, ela te ajusta, ela te regula. Então, tanto a tua saúde dos órgãos, dos ossos, dos músculos, como também dos hormônios, a saúde mental, emocional, tudo isso pode ajudar sim, e muito. Então, como a gente estava falando, por que deixa eu ver o que a Claudete falou, com mais esse desânimo, deixa eu ver lá a mensagenzinha que ela falou, que eu não consegui ler aqui. É normal que algumas mulheres achem que fazer atividade física a deixará mais cansada. Ah, sim. Isso é uma verdade. Uhum. Às vezes as pessoas ficam com medo, né? De começar, porque já tá ruim, já tá desanimada e acha que vai piorar, né? Vai ficar mais cansada né? Mas não, é justamente o contrário, gente. Quando você sai de lá, você vai sair com mais ânimo, bem mais energia. Mesmo que você sinta cansaço, mas é um cansaço diferente. Então, pode passar o próximo, Clau? Opa. Isso, pode deixar paradinho nesse aí. Então, como a gente estava falando aqui, que a atividade física, ela pode ajudar, né, a reduzir o calorão, pode ajudar a melhorar a sua qualidade de sono, porque você vai ter um cansaço, mas é um cansaço diferente, né, e vai te dar uma qualidade de sono melhor, você vai conseguir ter mais descanso, gastando essa energia ali durante a atividade física. Ela vai fortalecer os seus ossos, tá, porque quando a gente faz, principalmente exercício de força, musculação, você não tá ganhando só massa muscular, você tá ganhando massa óssea também. Então, ela está fortalecendo os seus ossos e ali está prevenindo a osteoporose, que é bem comum também de começar daí para frente. Uma osteoporose, um desgaste ósseo, né? Que os ossos da gente também ficam mais frágeis, né? Com o passar dos anos, na verdade. Não só devido à menopausa, né? Mas com o passar dos anos. Então, atividade física, principalmente de força, ela vai te ajudar aí muito nisso daí. Proteger o coração contra problemas cardíacos, sabe? Que possa obter. Ajuda a controlar a pressão arterial. E essa questão do ganho de peso, que acontece também na menopausa, pode ajudar também a atividade física a controlar isso daí, né? A te ajudar a equilibrar novamente o seu peso. Libera a serotonina também, que é o hormônio de bem-estar, de prazer. Então, é um remedinho natural aí que Deus preparou para você, né? Que você venha aproveitar. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou eu posso prosseguir? Alguma pergunta, algum comentário?
Você tem uma pergunta, um comentário? Pode ligar o microfone, meu bem. A gente pode ligar seu microfone ali pra gente. Sim. Consegue me ouvir? Sim, sim. É assim, Ana, porque eu estou assim, estou aqui a investigar, não é? E pronto, para saber esses hormônios, sei que os ovários é que produzem, em grande maioria, né, os hormônios, mas sei também que se já não produzimos, estamos na menopausa, tem as glândulas suprarrenais que produzem mais um bocadinho. E quero saber da Ana, esse um bocadinho, com a modulação também do que vem dos alimentos, isso melhora? O tal exercício físico, os alimentos bons, não é? A modulação da alimentar também melhora? Sim, melhora também, exatamente. É É. uma soma, né? Pois, Exatamente. pois, O corpo vai se adaptando, né? Daí é uma exato. atividade física, da alimentação. Até eu ia Isso, entrar agora a falar justamente sobre isso, tá? Primeira sim, coisa que eu vou falar é que não só atividade física não é só academia, tá, gente? Não entendam exato. a atividade física só como academia. Atividade física pode ser caminhar, tá? Pode ser dançar, sabe? Fazer exercícios leves na sua própria casa, né? Tudo que você está movimentando é atividade física, tá? Então não precisa ser só para quem tem aquela limitação que não quer saber de academia, então não precisa ser só academia, você já vai obter o benefício. Mas para que você obtenha os benefícios da atividade física, tem que ser constante, tá? Não pode ser lá uma vez na semana, ou lá vai uma vez, faz uma vez esse mês, daí não faz mais o resto do mês, sabe? Para que você obtenha esses benefícios, tem que ser no mínimo 3 vezes na semana, tá? Uma atividade física constante. Até quando eu estava na minha graduação, né, no meu bacharelado, o meu TCC, ele foi sobre isso, foi sobre atividade física, não sobre a menopausa especificamente, né, mas foi sobre atividade física e depressão, porque a atividade física ajuda também, né, e ela é usada como auxílio no tratamento da depressão. E exatamente a conclusão dos estudos, né, que eu estava vendo, são, todos os estudos, a conclusão é a mesma. Não importa a atividade física, você vai ter o benefício. Mas, para você obter esse benefício, precisa de constância, tá? Tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, tá? E não faltar, não falhar. Pelo menos fazer um propósito com você mesma ali, 3 vezes na semana. A alimentação, como a nossa amiga estava falando, ele também ajuda. Então você vai precisar de mais alimentos que contenham cálcio, alimentos, as verdurinhas verdes escuras, né? Ali o brócolis, a couve, o espinafre, né? Quem pode tomar leite, né? As carnes também, né? Mais fibras também, que ajudam o intestino, ajuda a controlar ali o colesterol também. Então tem que ter mais fibras na tua alimentação, que é tipo uma aveia, um farelo de aveia, né? E as próprias folhinhas mesmo, elas também têm fibras, né? Menos alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos muito químicos, que já vem meio pronto, o miojo, os embutidos, né? O cachorro quente, todos esses temperos também que já vem pronto. Então, tudo isso tem que tirar ou reduzir o máximo possível, porque são prejudiciais. Evitar excesso de açúcar, se possível tirar, se não consegue tirar, pelo menos reduzir o máximo possível, porque também atrapalha. E hidratação é essencial, tá? Hidratação é essencial. Não precisa ser, tudo isso que a gente tá falando não precisa ser perfeito, né? Já desde cara, já desde o começo, já ser perfeito. Mas precisa ser feito, né? Por algum momento, por alguma atitude, você pode começar, né? Ainda que não seja perfeito, que você vai fazer tudo ali, mas é importante que você comece, né? Por algum desses hábitos, alguma dessas mudanças. E vai te fazer bem. Você vai conhecer uma nova você daqui pra frente, né? Então, comece devagar, comece com algo que você consiga manter. Como a gente estava falando, eu fiz uma live com a Clau de criação de hábitos, e a gente estava falando bem sobre isso. Que a pessoa quer, assim, começar uma atividade física, e ela quer começar, assim, já direto, fazendo todo dia, 2 horas de musculação, mais cardio, mais corrida, mais não sei o quê. Gente, você não vai conseguir, desculpa, não vai dar certo, né? Então, assim, comece com coisas que você consiga fazer, né? É igual nadar, sabe? Que você vai entrar no mar para nadar, você não vai só até onde dá pé para você? Ainda mais, ó, eu não sei nadar, gente, assim, sabe bem. Então, eu não me atrevo a ir muito fundo. Então, assim, você só vai onde dá pé para você, né? E a mesma coisa aí quando a gente vai mudar um hábito, né? Você vai onde dá pé para você. Você vai onde você vê que você vai conseguir manter. Então, vou começar ali com uns 10 minutos de caminhada diária. Eu não consigo 1 hora, vou fazer uns 10 minutos, mas que esses 10 minutos sejam todo dia. Poxa, é maravilhoso. Você já vai obter um benefício. Mas choveu essa semana, Ana. Não tem problema, continua depois, né? Faz alguma coisinha em casa, vou fazer uns agachamentos aqui, sentar e levantar da cadeira, né? Fazer algum exercício que eu posso fazer dentro de casa. Coloca uma música aí, 1, 2, 3 para dançar. Quem gosta de dançar, né? E é isso aí. Vai começando de alguma forma. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada no chat ali, gente, porque eu não tô olhando, tá? Não. Se alguém tiver, manifeste-se.
Isso, só fazendo um adendo aqui, isso que você falou sobre a depressão, né, que foi o seu TCC aí, na época que minha filha teve, uma das recomendações da psiquiatra foi justamente ela fazer atividade física, para ajudar na melhora dos sintomas ali da depressão. Isso é comprovado, tanto da ansiedade, gente, como a depressão. A atividade física é fundamental também no tratamento, se a pessoa não quiser ficar escrava de um remédio, né, porque o remédio ele não cura, gente. Ele ajuda a melhorar os sintomas daquela pessoa que está em risco, né, porque a gente tem níveis de depressão, tem desde um nível mais leve até um nível grave, né, então a pessoa que está no nível mais de médio para grave, ela precisa entrar com medicação, né? Porque a vida dela já está ali meio que em risco, né? Agora, quando a pessoa está com sintomas leves de depressão, de ansiedade, né? E no caso da menopausa, né? A menopausa dá meio que essa depressãozinha, esse desânimo, essa tristeza, né? Então a gente pode recorrer àquilo que é natural, primeiro, ao invés de já correndo e procurar um médico, porque os médicos eles querem passar remédio, a maior parte deles realmente querem passar um remédio, né? Para não sempre de uma forma ruim, mas assim, porque eles querem ajudar você a resolver ali no momento que você está precisando, né? Mas tem coisas naturais, se a atividade física está aí, né? E coisas simples, como fazer uma simples caminhada, vai ajudar, por que não colocar isso, né? Pela saúde, né? Então, quando a gente fala não só de menopausa, mas de tudo, né? Se eu tô me sentindo ansiosa, que tal? Vamos fazer uma caminhadinha leve, 10, 15 minutinhos, tomar um sol, né? Que às vezes também é falta de vitamina D, também a falta de vitamina D ajuda também com depressão, a ter um estado de depressão aí. Então a gente, às vezes, tem coisas tão básicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Minha Ana falou aqui de tomar água. Coisas tão simples, mas que ajudam tanto nesses sintomas que a gente sente no nosso dia a dia e que as pessoas esqueceram, porque a gente tá sempre querendo uma solução rápida. Eu não quero o que é básico, o que é natural. Eu quero uma coisa rápida, uma coisa milagrosa e o milagre tá no dia a dia, né? Minha Ana falou. Seja constante, mesmo que seja 10 minutos, mas se você fizer todo dia, vai ajudar e muito. Sim. Pode continuar, Ana. Não, é isso mesmo, é verdade, o importante é a constância, e realmente, o remédio, muitas das vezes, ele vem para ajudar quando é necessário, mas às vezes ele vicia, né, também, a pessoa fica ali dependente da medicação, né. Aí, esse último slide não precisa nem abrir, Cláudia, é só essa frasezinha, né, que você jamais diga ali, essa frasezinha ali de cima, que eu sou velha demais para isso, por favor. Que eu ouço muito. Eu sou velha demais para isso. Não é, não, tá? A menopausa não é o fim, é só o começo da sua força, tá? Que você vai descobrir essa mulher que tá dentro de você e sempre teve, tá? E vai começar essa nova fase da sua vida, tá bom? Então, você pode sim se transformar daqui para frente, totalmente. Tá? E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Se quiser me seguirem ali no Instagram, tá? Porque eu trabalho com conteúdo voltado para mulheres acima de 40 anos. Então, você vai ver lá sobre menopausa, vocês vão ver lá sobre escape de urina, sobre tanta coisa que a mulherada sofre dessa fase para frente. Tudo isso eu posso te ajudar, tá bom? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Obrigada a nós. Obrigada. Tá com o microfone fechado, Clau. Agora deu. E agora, puxando por esse assunto aí, né, eu vou entrar aqui com um pouquinho da minha parte também, sobre menopausa, fazendo um adendo aí à aula da Ana. Já foi muito rica, sua aula, muito obrigada, Ana, ajudou bastante a gente. Inclusive, eu esse ano faço 40, tá, gente? E eu não tô triste. Eu faço 41. Aí, ó, eu não tô triste, não. Eu tô feliz, porque com 20 eu tava pior. Então, com 40 eu tô melhor, então eu não tô triste, não. Eu tô feliz, tanto que eu quero fazer uma festa de aniversário, se tudo der certo. Em outubro eu tenho uma festa aí de 40 anos. Mas vou trazer aqui agora a minha parte terapêutica aí. Eu fiz um material aqui, só para contribuir com a Ana. Aqui, o que ela já trouxe pra gente foi muito rico. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a menopausa, porque acontece também alterações emocionais, né? Alterações cognitivas também sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre. Deixa eu ver se compartilhou aqui. Pronto. Então, vamos lá, né? Trouxe essa frase aqui para a gente começar, né? A menopausa não é um fim, né? Que nem a Ana falou. É uma passagem, tá? Como toda travessia, ela pode ser desafiadora, mas também é reveladora. Como a Ana trouxe pra gente, é um momento do autoconhecimento. É o momento da gente parar e olhar pra gente, né? Qualquer momento da vida né? Mas a menopausa, ela traz mais isso, né? Porque você vai ter que conhecer esse seu lado, que essa travessia eu preciso olhar para mim. É a hora que muitas mulheres, às vezes, estão trabalhando, estão cuidando de filho e tudo. Às vezes, os filhos já cresceram, já estão, às vezes, até casando. E aí, é a hora que você tem que parar e olhar para você, né? Então, não é o fim. É uma fase reveladora. Né? E aqui a Ana já tinha trazido, né? O diagnóstico é a ausência de menstruação por 12 meses. Então, realmente, estou na menopausa, tem que estar aí em torno de um ano sem menstruar para realmente você estar na menopausa. Mas a fase central, que é o climatério, é entre 5 a 10 anos, né? Que é essa fase de transição. Então, nesse meio tempo aí, há alguns escapes, né? Que as pessoas falam, às vezes vem, às vezes fica um tempo sem vir, e fica ali até você realmente estar, de fato, na menopausa. Aqui é um pouquinho da fase central, né, do climatério, a fase de transição da vida fértil para a vida não fértil da mulher, né? Ela é um processo que ela dura entre 5 e 10 anos, e a fase central da menopausa em si, é o ponto de virada desse processo, né? Então, é a fase de transição, é quando você tem essa mudança.
Aí aqui, essa fase, ela passa por 3 fases, né, que é a pré-menopausa, ou perimenopausa, que falam, né, que é ciclos irregulares, os primeiros sintomas que a Ana já tinha trazido, né, fica bem um mês, aí fica 3 meses sem vir, é mais ou menos assim. A menopausa, que é a fase central, que é o corpo para de ovular, de fato, e a produção hormonal despenca, né, os hormônios realmente, eles caem. As emoções, memória e autoestima podem ser profundamente afetadas, né, e tem a pós-menopausa, que o corpo entra numa nova fase hormonal, os sintomas tendem a estabilizar, mas o emocional ainda oscila bastante, tá? E aí, que a Ana também trouxe pra gente, só complementando, é a queda do estrogênio e da progesterona, afeta o corpo, o cérebro e as emoções. Também é uma leve queda da testosterona, a mulher já não tem muita testosterona e ainda cai nessa fase, interferindo na libido, né? E na energia da pessoa, por isso que a pessoa fica mais triste, mais desanimada, né? A explicação simples e visual, o estrogênio regula 3 neurotransmissores, tá, gente? Que é a serotonina, que é o humor, por isso que há essa tristeza, a dopamina, que é a motivação e o prazer, por isso que há o desânimo, e a acetilcolina, que é a memória. Então, há uns esquecimentos, assim, nessa fase também, porque a acetilcolina, ela dá uma baixada também. E aí, trazendo aqui para minha parte, os efeitos cognitivos, né? O que muda no seu cérebro, né? Que a gente chama de névoa mental. É realmente a gente ter aqui alguns esquecimentos leves, sabe? Você vai na cozinha e você fala, o que eu vim pegar aqui mesmo? Você olha assim, você não consegue lembrar, tipo, tem esses leves esquecimentos, e você fala, gente, eu tô perdendo a minha memória. Às vezes pode até pensar que tá tendo Alzheimer, mas não é. Essas névoa mental, né? Por conta das alterações de hormônio, tá? A falta de foco, muitas vezes você não consegue focar em coisas que para você antigamente era tão fácil, você fala, nossa, eu não tô conseguindo focar nisso, né? Às vezes uma leitura, você fala, nossa, eu lia tão rápido e de repente parece que eu não tô conseguindo me concentrar para ler, tá? A sensação da mente está mais lenta, você demora um pouquinho mais para processar informações, né? Às vezes você processava as informações de forma muito rápida, nessa fase o cérebro ele começa a processar de uma forma mais devagar. Por quê? A queda dos hormônios, entendeu? Então acaba que tendo essa redução desse processamento, tá? As alterações hormonais, elas interferem no fluxo dos neurotransmissores ligado à memória e ao raciocínio, tá? Então, o sono e a energia mental, que começa, você pode ter insônia, o sono fragmentado, né? Você não consegue dormir uma noite inteira, às vezes dorme de picado ali, né? A importância do sono para a regulação emocional e da cognição, né? Então, por você não estar tendo esse sono completo, muitas vezes no outro dia você não tem energia, muita energia para fazer muitas coisas, né? Então, não se exigir tanto de você no outro dia, se você está nessa fase. Claro, a gente não pode usar isso como uma desculpa para não fazer nada, né? Mas a gente também não pode ficar se exigindo demais, sendo que você está numa fase que seus hormônios estão caindo ali, né? Se dá para fazer, se pode, para isso, vai passar no médico para ver, vai fazer a reposição hormonal, aí vai ajudar um pouco mais a melhorar. Mas é sempre realmente do autoconhecimento, de me entender. Pô, hoje eu estou um pouco mais cansada. Em vez de eu fazer, sei lá, 1 hora de caminhada, eu vou fazer só 20 minutos aqui, é só para me movimentar, só para manter ali a minha rotina, né? A gente ter esse entendimento. A irritabilidade e reações intensas, né? A baixa tolerância à frustração. Então, nesses momentos também, meninas, os maridos que lute. Porque a mulher vai ficar meio irritada mesmo, né? Por isso que eu gosto muito da conversa, a gente tem que ter essas conversas com nossos maridos, porque às vezes eles não entendem, você quer que eles entendam, o homem já é lerdo, gente, a parte do cérebro dele já é um pouco mais lenta do que da mulher, e aí a gente não explica para ele o que é isso, né? Então aí você briga com ele não sabe o que tá acontecendo, sabe nem o que ele fez, e às vezes ele realmente não fez nada, mas eu gosto muito de ter essa abertura de conversa, né? Eu acredito que a gente casou e a gente tem um companheiro, um parceiro, né? E nessas horas a gente precisa da ajuda deles também. Então explicar para eles, meu amor, tem dia que eu vou estar meio irritada, sei lá, traz um pouquinho de flor para mim no dia que eu estiver assim, para ajudar eu melhorar um pouquinho. Me chama para sair, para passear, quando eu estiver assim. Tem uma aula dessa para eles também, né? Exatamente. Para ajudar, né? Porque realmente você vai ter momentos de mais irritabilidade, reações mais intensas, o que antes você não ligava tanto, de repente você vê que você tá ficando nervosa à toa, né? Então, trazer essa consciência para quem tá próximo da gente também ajuda eles a saber lidar, né, nessa fase, né? As reações desproporcionais, né? A estímulos pequenos, né? Você se assusta com a intensidade da sua própria resposta emocional. Então, muitas vezes você mesmo vai falar, nossa, eu não precisava de tudo isso, por que eu fiz isso? Mas é justamente por conta disso, dessa bagunça hormonal nessa época. Exagero. Tá? Exatamente. Nossa, que exagero. Às vezes, eu falo aqui pra você, não tô nessa fase, gente, mas assim, quem me vê assim muito calma, acho que eu nunca saio do sério, né? A minha filha que fala assim, quando eu falo pra ela, você desalinhou, eu falo, tem mania de falar assim, você desalinhou meus chakras. A minha filha tem esse poder. Que eu tô calma, aí do nada eu perco a linha. Aí eu ainda falo pra ela assim, tá vendo o que você fez? Acuso ela, você que fez eu sair da minha paz. Eu falo assim, olha, eu tenho um pavio longo, mas ele existe. Exatamente, é bem isso. É inexistente. Mas imagina, então, eu já tô assim, que nem a Ana nos trouxe, eu tô trazendo aqui pra vocês, eu já tô pensando, quando chegar nessa época, gente, será que eu vou ficar mais irritada? Como é que vai ser? Então, assistir essa aula também me faz eu me prevenir, pra eu entender também que talvez, às vezes, eu vou estar assim, e aí eu já converso com eles, já explico pra eles, tô nessa fase, vai acontecer, às vezes, de vez em quando, não compra briga comigo, senão vai ficar pior. Então, tentem me acalmar de alguma forma, não comprem essa briga, tá?
E aqui, efeitos emocionais profundos que podem acontecer nessa época, tá, gente? Lutos simbólicos, né? Porque como você vai fazer uma transição, tudo aquilo que a gente vai fazer transição, a gente sofre um pequeno luto dentro da gente. É só pensar assim, quando você sai de um emprego, você sofre um luto. Um dia eu conheci uma mentora de luto uma vez, gente, uma mulher que era mentora de luto. E eu achava que mentora de luto era só para quem morria, né? Ela falou: não, tem gente que entra em luto quando perde o emprego, tem gente que entra em luto quando casa, que se separa da mãe. Então, existem vários tipos de luto, tá? Então, essa fase de transição, dessa fase da menopausa, é um pequeno luto, porque você, de fato, tá parando de produzir óvulos, né? Então, é como se a mulher sentisse que ela não é mais produtiva no mundo. Né? Então, há esse pequeno luto, então a parte emocional mexe bastante, né? Porque é o fim do ciclo fértil, né? A perda da versão jovem de si mesma, é como se a mulher falasse, agora eu tô velha mesmo, porque eu não produzo mais óvulo, então eu tô velha, né? E a redefinição do papel social e familiar, né? Muitas vezes nessa época começa a vir os netos, aí a pessoa não quer aceitar muito essa fase, né? Eu lembro até que quando a minha mãe, ela foi vó com, ai meu Deus, acho que 38 anos minha mãe foi vó, se eu não me engano. Não, foi um pouquinho mais tarde. Mas eu lembro que o primeiro neto, a minha mãe falava assim, é o filho da Cristina. Eu falei, é seu neto. Ela não aceitava que ela já era avó. E ela já estava. Eu acho que foi 40 e um pouquinho. Que a minha irmã tinha 23 anos quando ela teve o primeiro filho dela. Então minha mãe já tinha mais de 40 já. E minha mãe não aceitava. E ela também já estava começando a ter essas fases de menopausa aí. Então ela não aceitava muito bem. Então também acontece isso, essa redefinição do papel social e familiar, né? Então a pessoa já realmente ela começa a achar que ela tá velha. Então ela começa meio que entrando numa meio que depressão por conta disso, tá? A identidade em transição, né? Quem sou eu agora, né? Antes eu era mulher, feminina, produzia. E agora? Quem eu sou? Né? Então, entra essa crise de identidade nessa fase também. Conflito entre a imagem interior e o corpo que muda. Como pode haver esse reganho de peso, esse ganho ali de peso, né? Por isso que até as meninas que não estão nessa fase, para prevenir, justamente por isso. Porque como é esse pequeno ganho de peso, a pessoa começa a olhar para o corpo dela e se sentir mal com isso. Entendeu? Então, esse conflito da imagem, principalmente, depende da mulher, se ela não perceber logo esses sintomas, ela começa a ganhar muito peso. Aí, quando ela vai se perceber, ela tá com 10 quilos a mais, aí ela fica mal pelo ganho de peso. Né? Aí fica se sentindo culpada, frustrada por conta disso, mas ela não entende que aconteceu essa fase, e aí ela acabou ganhando esse peso porque ela deixou de olhar para ela mesma e ela foi deixando os sintomas acontecer. Por isso, uma forma de prevenção. Começou os sintomas, já começa a se cuidar um pouco mais, né? Vai no médico, vê como é que tá os hormônios, precisa fazer reposição, já começa a fazer as prevenções assim que começar. Vergonha do próprio corpo e medo de se tornar invisível, né? Como ela não tá produzindo mais, ela acha que ela não tem mais utilidade. Então, ela tem esse medo de se tornar invisível para as pessoas, principalmente para quem está à volta dela, né? E também há essa queda da libido, né? Aí a mulher começa a se sentir mal, né? Começa a evitar um contato com o marido ali. Então, ela começa a entrar também nessa questão da depressão, porque ela vai se fechando um pouco mais, né? A carga emocional reprimida, né? As memórias e as emoções antigas podem emergir, né? Então, pode vir muitas memórias antigas, né? Do passado, né? Lembranças do passado, né? Que é a famosa nostalgia que a gente fala. Então, pode vir memórias negativas como memórias positivas, né? A pessoa pode trazer memórias muito boas de fases jovens dela, como também ela pode trazer muitas memórias negativas do passado, tá? A menopausa é um chamado do corpo para uma nova escuta interna, tá vendo? O autoconhecimento é uma chamada para você olhar para dentro de você. Se até chegar nessa fase você nunca olhou para você, para dentro de você, nesse momento é esse momento que você para olhar para dentro de si. E aí eu trouxe só algumas dicas aqui para lidar, né, com essa fase, que você pode montar um kit autocuidado da menopausa, né? Então, com um caderno de escrita emocional, né? Onde você vai registrando como você vai se sentindo, né? Hoje eu acordei mais irritada, sabe? Sem paciência. Hoje eu esqueci muita coisa, né? Hoje eu tô mais sensível, eu tô chorona. Então, vai registrando ali suas emoções, tá? Isso ajuda a aliviar um pouquinho o que tá dentro de você, tá? Eu já comprei, gente, o meu. Eu mandei pra falar rapidamente, tá? Que eu comprei. Isso mesmo. Específica para mulheres. Isso mesmo. Eu tenho os meus aqui. Eu não tenho nenhum, eu tenho uns 4, gente. Eu mais tenho caderno aqui. Spray relaxante ou óleo essencial, gente. Passa aqueles tem vários olhinhos que são relaxantes, de lavanda, sabe? Que acalmam um pouquinho o corpo, mas também a mente também. Então, sabe, se dá aquele autocuidado, sabe aquele banho que você toma, que você esquece até que vem conta de luz? Você fica lá um tempinho a mais, toma um banho, né? Quando tiver oportunidade, né? Se tiver com um dinheirinho aí sobrando, uma massagem. Um dia no spa, quem pode, né? Vai lá no spa um dia, né? Ou vai só com uma massagem, né? Vai lá, fica lá, pede para ela fazer aquelas massagens com óleos essenciais, né? Eu acho que aqui São Paulo custa em torno de 100, 150 reais uma massagem assim, dependendo do instituto, paga até um pouco mais barato. Mas é mais ou menos isso. Mas eu acho que vale a pena você tirar um dia para você, para autocuidado total, né? Você tá nessa fase, tira lá um dia para relaxar, né? Mas se eu não posso, compra um olhinho em casa, chega no final do dia, toma aquele banho, passa um olhinho no corpo, essenciais. Hoje aqui tem aquele aqui, que vende muito aqui em São Paulo, um tal de Doterra, e ele tem uns óleos essenciais com esse cheirinho. Aí você coloca, como é o nome daquilo? É umidificador? Você coloca dentro do umidificador e fica soltando aquele cheirinho em casa. Sim. Aquilo acalma muito, 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 tá? Verdade. Você pode também fazer... Eu tava contando pra Clau que quando a minha filha, que tem 8 anos, ela era menorzinha, agora eu tenho uma bebê também. Antes da bebê nascer, a gente fazia o spa das meninas.
Que a gente dava um dia, assim, só pra nós. A gente fazia hidratação no cabelo, fazia limpeza de pele, fazia as unhas. Era uma tarde inteira, assim, que eu fazia o serviço da manhã e deixava a tarde só pra isso. Aí, E ó. foi bem legal fazer. Olha que maravilhoso, né? Ó, playlist calmante. Coloca umas músicas mais calmas, né? Eu gosto muito de músicas de meditação, gente, que tem aquele barulho da água. Nossa, aquele ali, ó, me acalma, que é uma beleza. Barulhinho assim de água, de chuva, assim. No YouTube tem várias, gente. No próprio Spotify também tem várias músicas calmantes. Coloca essas músicas pra você relaxar. Fecha os olhos ali e fica ali tranquilamente, sabe? Põe todo mundo pra fora, fica lá no quarto sozinho. Então tem essas playlists relaxantes, que seja 10 minutinhos do seu dia, mas tenha isso que também ajuda, tá? E um espelho pequeno com frases coladas atrás, né? Que é frase afirmativa. Em vez de você ficar falando frases que acabou, agora eu já tô velha, já tô na menopausa. Não, coloca umas frases, né? Eu tô na minha melhor fase, né? Eu tô me conhecendo, né? Eu ainda sou linda, apesar de estar na menopausa, eu continuo linda, eu sou uma mulher maravilhosa. E que eu disse, a velhice está dentro da cabeça da gente. Você pode ter. Eu conheço hoje, gente, eu sigo. Acho que é Mônica, não lembro o sobrenome dela. A mulher tem 70 anos, gente. A mulher treina. Eu olho assim, gente, olha isso, a pessoa. E sabe com quantos anos ela começou? Com mais de 50, ou seja, no meio da menopausa, o que ela fez? Ela foi para atividade física. Ao invés dela ficar em casa, se lamentando por o que estava acontecendo, o que ela fez? Ela foi para academia treinar. Hoje a mulher tem um corpo muito bonito, bem desenhado, né? Mas não só ela, tem pessoas que não têm corpo definido, mas, por exemplo, tem uma senhorinha que ela faz crossfit, gente. Ela pega mais peso do que muito marmanjo. E não sei se você já viu, Ana. Já vi. Ela chega na academia, ela tira piada com os marmanjos porque ela pega mais peso que ele. E ela não tem corpo definido, nada disso. Ela achou na atividade física essa vida que ela precisava novamente, porque ela estava na fase lá, né, já na idade, já os filhos crescidos, netos ali, e ela achou na atividade física vida. Mas várias atividades, gente, que eu fiz corrida há muito tempo, né, tô voltando para as corridas agora, eu encontrava senhores de idade nas corridas, e às vezes corria mais que eu. Aí eu olhava e falei, gente, que é isso? Eles passavam na minha frente e ainda falavam, vamos, acelera. Eu falei, nossa. Mas, assim, o que a Ana trouxe sobre a atividade física, ela realmente é sua arma secreta nesse momento, tá? Usem ela, não precisa necessariamente ser dentro de uma academia, pode ser em casa, pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, procura estar em movimento, né? E também daria uma dica, né? Quem puder ali, né? Dividir isso com amigas, né? A gente sempre tem aquelas amigas, né? Nem todo mundo a gente divide tudo da nossa vida, mas a gente sempre tem uma amiga ou duas, né? Que são íntimas, que vai entender, né? Principalmente se estiver na mesma fase que a gente, né? Ou já passou da fase. Entendeu? Eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga que já está chegando no 43. Então, vai chegar nessa fase, talvez primeiro que eu, né? Não se sabe, né? Mas talvez ela chegue primeiro que eu. Então, eu sei que quando ela chega, ela vai me contar. Isso vai me servir de experiência, eu vou acolhendo ela, e quando eu chegar na minha fase, ela vai me acolher, porque ela já passou essa fase. Entendeu? Exatamente. Então, ter esses ciclos de amizade e dividir ali o que está acontecendo, né? Então, às vezes a gente está sentindo e a gente fica se fechando mais ainda, mas não faça isso, não se feche. Pelo contrário, utilize essas amizades para te apoiar nesse momento, porque muitas vezes também você vai falar para seu marido vai entender nada. Porque homem não tem, né? Homem não tem nada disso, né? Não é só a mulher que sofre a vida inteira, né? Com essas alterações hormonais, né? Mas aí você tem uma mulher, uma amiga que sabe, né? Que sabe, que já passou ou que está na mesma época, ela vai te entender e ela vai conseguir te aconselhar aí, tá? E se precisar de terapia, estou aqui à disposição, né? E de atividade física, a Ana tá aí à disposição para passar um treino de acordo com o que você precisa aí nessa fase, né? Entender que também nessa fase, como você já perde um pouquinho o desânimo, essas coisas, você não querer fazer mais do que o seu corpo aguenta, né? Porque justamente por a gente estar mudando de fase, a gente quer fazer aquilo que a gente fazia há 10 anos atrás. Aí não consegue. Aí fica frustrada porque não consegue, né? Então, entender que cada fase vai te dar o resultado com a fase que você tá. Não é porque você tá na menopausa que você não vai ter resultado no emagrecimento. Pelo contrário, você pode utilizar isso também a seu favor, tá bom? E só pra gente deixar a última frase para você, para fechar. Você não está quebrada, você está se transformando. A menopausa não é o fim, é um novo começo de dentro para fora. Tá bom? Ana, você quer deixar mais algum adendo? Meninas, querem perguntar alguma coisa? Não, Clau. Ana, sou agradecer. Gostei muito. E aquilo que a Clau falou agora em relação a termos amizades para falar. Hoje, por acaso, fui tomar um café com uma amiga que já está na menopausa e ela começou a passar as dicas e tal, e foi muito bom. Senti muito leve. Valeu. É bom demais. Meninas, apareçam aí pra gente tirar a nossa foto. Meninas, mais uma vez agradecer, viu, gente? Demais a aula. Foi muito bom. Obrigada. Muito feliz. Agradeço a Clau mais uma vez pelo convite, pela confiança. Muito obrigada, que essa parceria aí dure. Vai sim, gente. Muito, muito obrigada. Obrigado, Ana, pela sua contribuição. Eu falei, eu não vou pôr maquiagem hoje, porque hoje eu estou no lugar de aluna, né? Porque eu aprendi com todos os meus mentores. Quem não senta para aprender, nunca vai se levantar para ensinar. Então, quando eu vou aprender, eu coloco, tô com roupa normal, não estou nem com roupa de trabalho, porque hoje eu estava no lugar de aluna. Apesar de eu trazer essas informações, mas eu queria estar no lugar de aluna para ouvir, né? E a gente
Tudo aquilo que a gente vai pegando de informação, gente, mesmo que não sirva para agora, mas em algum momento da sua vida vai servir, pode ter certeza. Conhecimento nunca é demais, tá? Vamos encher a nossa cabecinha com informação que presta, porque a internet está cheia de coisa aqui que não presta, ensinando aí. Então, cada informação que a gente tem, que nos ajuda a crescer, não só por fora, mas por dentro, sempre é libertador. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Todo conhecimento, ele é libertador. Tá bom, meninas? Muito, muito obrigada.